Agora você é nosso. Então, Pai, usa a tua serva poderosamente na unção e no poder. E a igreja diga amém. Amém, igreja. Paz do Senhor mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez, compartilhando daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Nós estamos aí em uma série de mensagens falando sobre rebeldia, falando sobre autoridade espiritual. Eu vou trazer um pouco para vocês do capítulo 9, tá certo? Do livro. E talvez eu dou uns 15, 20 minutinhos a mais, porque meu capítulo é bem grande, então vai ser um pouquinho de paciência da parte de vocês, amém? Queria pedir que você fizesse também um voto com Deus nessa noite, até o final do culto, de pegar no seu celular o mínimo possível para que você não perca nada daquilo que o Espírito deseja revelar a cada um de nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Bom, como vocês podem ver aí, o nosso tema é a manifestação da rebeldia do homem. Bom, gente, esse é um capítulo onde eu entendo o seguinte, que nós vamos poder, que vai poder trazer para nós arrependimento, obedecer e aprender aquilo que Deus tem nos falado. Então não deixe que nenhum sentimento contrário te impeça de receber aquilo que Deus tem para entregar nessa noite, amém? Então se você já veio aqui na frente, você já se arrependeu nos últimos 8 domingos, você já lavou os pés da pessoa a qual você precisava pedir perdão, você pode então pegar esse conhecimento e abençoar a vida de outras pessoas. Nada daquilo que você recebe da parte do Espírito Santo, através da palavra de Deus, é em vão ou é desnecessário. Sempre você vai poder usar para abençoar também a vida de outras pessoas, a vida da sua família, amém? Então, para iniciar, eu pedi para você se colocar de pé, né? E levantar sua espada. Espada na mão, vamos fazer a nossa declaração de fé, amém? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Vai chegar um tempo que não vai precisar colocar no telão, porque você vai ter decorado, amém? Pode voltar ao nosso slide. Amém, amém. Só um minutinho enquanto o nosso slide volta. Glória a Deus. Amém, gente. Então nós vamos entender nessa noite, né, através do capítulo 9,
Pode passar. Em que setores particulares a rebeldia do homem se manifesta mais obviamente? E nós vamos entender que existem 3 setores onde a rebeldia pode atuar dentro de nós. Então, se você trouxe a sua agenda aí, começa a anotar, porque isso é importante para nós, amém? O primeiro desses setores, né, é a palavra, através daquilo que você fala. O segundo é a razão, né? Tem gente que não abre mão da sua razão quando diz que está certo, só ela está certa, o resto do mundo está errado. E o terceiro deles é os pensamentos. Se nós não tratamos esses 3 setores, nós vamos viver provavelmente em algum momento da nossa vida em rebeldia. Amém? Bom, como nós podemos ver, as palavras são o escoadouro do coração. Para quem não sabe, né, o que é um escoadouro, é como se fosse um buraco que liga um lugar a outro. Então, quando diz que as palavras são o escoadouro do coração, está dizendo mais ou menos que aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem arrazoado no seu coração, provavelmente vai sair em palavras da sua boca. Lá na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, quem quiser abrir, vai falar o seguinte, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a minha pergunta é, do que seu coração está cheio nessa noite? Será que está cheio de sentimentos de rebeldia? Será que está cheio de inveja? Será que está cheio de raiva? Cheio de ódio muitas vezes? É isso que o Senhor vem perguntar para nós. E aí, como nós podemos ver, um homem rebelde de coração, ele vai em algum momento proferir palavras rebeldes. E aí, não vai adiantar simplesmente todos os domingos, nós trazemos aqui um livro diferente falando sobre a questão da rebeldia. Se você simplesmente se tornar apenas um espectador, alguém que vai estar ouvindo, não adianta. Deus espera de você uma atitude que demonstre que você realmente se arrependeu e que você não vai mais agir de rebeldia, seja com o Senhor, seja com os seus líderes, com seus pastores, com seu chefe, com os seus pais, amém? Como nós podemos ver aqui no final, Deus, Ele quer obediência de coração. Não adianta de nada você chegar aqui no culto, receber a palavra, ao final você lava o pé do seu pai, você lava o pé do seu pastor, o pé do seu amigo, mas você continua com o sentimento que te tomava antes dentro do seu coração. Deus quer obediência de coração, amém? E aqui nós vamos ver alguns exemplos, eu creio que uns 3 exemplos encontrados na Bíblia de pessoas que se rebelaram contra o Senhor. E nós vamos ver o quão mal cada uma dessas pessoas terminaram por agirem em rebeldia contra autoridades que foram delegadas por Deus. Muitas das vezes, né, Deus só espera de nós que nós nos arrependamos. Deus não espera que você venha se justificar, que você venha com a sua razão dizer, ah não, Deus, eu fiz isso porque não sei o quê. Não, Deus espera realmente, muitas vezes da nossa parte, quando nos rebelamos contra o Senhor, contra os nossos líderes, Deus espera arrependimento. E aí você pode ver lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 3, quando Eva foi tentada, ela acrescentou algo à palavra de Deus. E se você é bom de Bíblia, você vai entender que lá em Apocalipse vai dizer que nós não podemos acrescentar nenhum tio àquilo que o Senhor falou. Mas foi isso que Eva fez no início. Porque se alguém conhece a autoridade de Deus, jamais ousaria acrescentar algo a essa palavra que é santa. E Eva vai falar o seguinte para a serpente, enquanto ela estava sendo tentada. Ela diz à serpente que ela não deveria nem tocar no fruto. Só que Deus não disse isso. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que o Senhor falou apenas que nós não podíamos comer do fruto. Adão e Eva simplesmente não podiam comer. E por ela estar ali brincando com a tentação, né, conversando com a tentação ao invés de fugir, ao invés de correr dela, ao invés de resisti-la, ela começou, né, a acrescentar coisas a qual o Senhor não havia falado.
Então, muito cuidado quando você estiver diante da tentação, porque ela vai vir, não tenha dúvidas disso. Mas ao invés de você ficar brincando com ela, né, aceitando aquilo que ela fala e acrescentando coisas que o Senhor não falou, você deve fugir dela. E eu posso citar aqui um exemplo para vocês de como nós podemos acrescentar coisas à palavra de Deus quando nós brincamos com a tentação. Pessoas que chegam na igreja, né, muitas vezes novos convertidos, muitas vezes até velhos crentes, né, infelizmente isso acontece, e a pessoa vem dizer, não, mas ficar não é pecado. Aonde é que fala na Bíblia que ficar é pecado? Ah, mas namorar, trair no namoro não tem problema nenhum, eu posso orar com um irmão e orar com outro irmão. Porque a Bíblia nem fala sobre namoro, não existe essa palavra na Bíblia. E o que está acontecendo? Você está acrescentando à palavra de Deus coisas que o Senhor não falou. Você tem noção de quão sério é isso? Ah, mas beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Mas nós precisamos entender que a mesma... como é que eu posso dizer? O mesmo vinhedo ou o mesmo lugar que produz aquela cerveja que você só toma um gole, que você só toma uma taça, também vai produzir as várias latas de cerveja ou as várias garrafas de vinho que vão fazer com que pais bebam e abusem dos seus filhos, que pais bebam e batam nas suas esposas. Então, aí está o erro. E aí, muitas vezes, nós começamos a acrescentar coisas para justificar a nossa brincadeira com a tentação. Pode passar. Eu estou falando muito rápido, está dando para entender, pessoal? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Mais um dos exemplos onde a palavra de Deus vai falar sobre a questão da rebeldia. É o exemplo de Cão. Cão, ele viu seu pai ali, Moisés, que se embriagou dentro da tenda. E porque já existia dentro do coração dele uma raiz de rebeldia. O que ele fez? Ele talvez não aceitasse tudo aquilo que o pai dele falava. E ele faz o seguinte: chega nos irmãos e expõe a nudez e expõe a vergonha de seu pai. Vamos ver o que Cão fez quando viu a nudez de seu pai. Ele chega nos seus irmãos e conta aquilo que ele viu. Mas aquele que é insubordinado de coração sempre espera que a autoridade acima dele fracasse. Então vamos entender o seguinte. Talvez você está aqui, o seu pai e a sua mãe ainda não é convertido, ainda não aceitou Jesus. E seu pai e a sua mãe é alcoólatra. Vou usar esse exemplo e você pega esse exemplo para aquilo que você vive na sua vida, amém? Então você entende que seu pai é alcoólatra, mas você está ali orando pela vida dele. Você conversa com ele e diz, olha, eu não aguento mais, pai, por favor, não faz mais isso. Por favor, pai, não bate mais na minha mãe, ou não briga mais, não acaba com essa contenda e tudo mais, ou para de beber. Seu pai e sua mãe diz, amém, não vou mais fazer isso. Quando é uma semana depois, ele faz ou ela faz a mesma coisa. E aí você vai lá, aponta o seu belo dedão e diz, eu não disse? Eu sabia que o senhor não ia conseguir, eu sabia que você ia errar de novo. Esse exemplo pode ser usado também não somente com os pais, mas com casais, ou com líderes. E aí você vai lá e em vez de ajudar a pessoa de fazer como Sem e Jafé fez, que cobriram a nudez do pai a saber que ele estava bêbado, ele foi lá e descobriu. Então, muitas vezes a gente faz isso. Aponta o dedo e diz, nossa, eu sabia que você ia errar de novo. Sabia que você ia beber, eu sabia que você ia mentir, eu sabia que você ia me trair de novo. Mas, na verdade, o que Deus espera é que a gente haja como os 2 outros irmãos, que foram abençoados pelo Pai a voltar ali do seu coma alcoólico, Então, qual tem sido o seu posicionamento? Você tem denunciado o pecado, descoberto o pecado da outra pessoa, você tem publicado nas redes sociais, olha aí, não disse? Cantora tal, gospel, se desviou, sabia. Quando eu olhava para ela, eu sabia que ela desviar, ou ele. Ou você tem colocado seu joelho no chão, orado por aquela pessoa. Ou você tem coberto aquilo que ela fez no desejo
né, e na vontade e na fé de que aquela pessoa pode ser restaurada, assim como Moisés foi. E depois abençoou os outros filhos, os outros 2 filhos, mas Cã, ele amaldiçoou os 2 filhos, os demais filhos dele, né? E disse que os filhos dele seriam escravos dos outros 2 filhos. Você tem que parar para pensar, ver o exemplo que está ali na Bíblia e não permitir que isso aconteça com você. Amém? Vamos para mais um. Mais um exemplo, né? É de Core e o seu grupo que atacaram também a Moisés. Core estava ali com mais 250 líderes e eles começaram a atacar Moisés, falando para ele que Deus também falava com o povo, que Deus também podia falar através deles. E colocou Moisés à prova. Moisés, mais uma vez, como um homem sábio, como um homem calmo, foi diante do Senhor e se colocou junto deles ali, né? E como nós podemos ver na palavra, Core e os seus 200 líderes, eles foram engolidos pela terra, porque agiram de rebeldia contra um homem que foi levantado por Deus. Né? E como nós podemos ver, não somente Core, pode voltar. Não somente Core, mas os outros 250 líderes foram arrastados por ele para agir, né, de má fé contra Moisés. E eles atacaram ele com palavras, né, que é uma das áreas que a rebeldia se manifesta, e disseram tudo aquilo que estava em seus corações. Nesse momento, a rebeldia ela foi exposta para fora. Ela não ficou somente no coração. Eles começaram a falar tudo aquilo que estava no coração deles, e pelo fato de eles terem se levantado contra uma autoridade levantada por Deus, a terra se abriu e eles foram engolidos. Os outros começaram a fugir e foram, né, arrancados do meio da assembleia. Então eu tenho um conselho para você, né, que pode ser que você, não sei, eu creio que aqui não tem isso, em nome de Jesus, mas que você fala mal do seu pastor, ou que você fica falando pelas costas, falando mal do seu líder, talvez seu líder de GC, seu líder de louvor, não sei, mas você, ou até seus pais, ou seu chefe, ou não sei qual seria a autoridade pela qual você tem agido de má fé. E você entenda que aqui na palavra diz que eles foram arrancados, foram tirados do meio da assembleia. E isso pode acontecer com você também. Se Deus levantou um pastor, um líder para cuidar da sua vida, para responder pela sua vida em oração, e você se rebela contra ele, vai chegar um momento que Deus vai dizer, não, peraí, você não está honrando aquele que eu coloquei acima de você, para responder espiritualmente por você, para orar pela sua vida, para estar ali do seu lado quando você não estiver bem, seja físico ou espiritualmente, então você vai ser tirado do meio da assembleia. Então, muito cuidado com isso, minha gente. É algo que nós, como cristãos, devemos nos policiar todo o tempo. Meu Deus, será que eu estou honrando os meus líderes como eles merecem? Será que eu estou orando pelos meus pastores? Será que eu estou orando talvez pelo meu chefe? Ou eu fico de fofoca na empresa, falando mal dele com aquele grupinho lá no horário do intervalo? Amém? Pode passar. E aqui nós podemos ver, né, que a rebeldia ela está ligada à indulgência do coração. Os semelhantes, eles se atraem. Muitas pessoas dizem que os opostos se atraem, mas eu tendo a acreditar nisso também, que os semelhantes se atraem. Uma pessoa naturalmente se ligará àqueles que são iguais a ela e se comunicará com aqueles que têm a mesma natureza. O rebelde e o carnal, eles andam juntos. Então talvez você já identificou aí, dentro de você, nos seus pensamentos, que você está em rebeldia, né? Em alguma dessas áreas que foi citada, ou alguma das áreas que o Espírito Santo te mostrou, e você diz, não, mas comigo não, está tudo bem entre mim e Deus. Mas nós entendemos que Deus considera o rebelde e o carnal igual. Não existe diferença, não adianta você achar que você age de rebeldia com o seu líder, que você age de rebeldia com seus pais, você age de rebeldia com seus pastores, com seu chefe.
e que está tudo bem entre você e Deus, ou que você continua sendo espiritual, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Não, você está vazio. E uma hora a máscara cai, pode ter certeza. Uma hora ela cai. Então, é tempo de nós analisarmos o nosso coração, analisarmos as nossas atitudes e nos arrependermos. Ninguém aqui quer ser carnal. Se a gente está aqui na casa do Senhor, é porque o desejo do nosso coração é que nós possamos ser pessoas mais espirituais, pessoas mais cheias do Espírito Santo. Então, cuidado também com as pessoas com que você se acompanha, com as pessoas que você diz que são seus amigos próximos, seus amigos íntimos. Porque em algum momento, essas pessoas que não temem ao Senhor, elas vão se levantar em rebeldia e elas vão arrastar você também. Assim, como nós vemos aí no último exemplo, onde 250 líderes foram arrastados por um outro líder que não tinha submissão a Moisés. Mais um dos exemplos, muita gente tem dúvida. Mas eu só pensei, qual o problema? E nós vamos entender o seguinte: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, do 34, 36 e 37. Isso implica dizer que há uma diferença entre palavras e pensamentos. É claro que pensar, se você pensou no seu coração, é pecado sim. Se você pensou de uma maneira errada, se você pensou em se rebelar, se você pensou em falar mal, xingar os seus pais, você cometeu um pecado, você cometeu um erro. Mas muito pior do que isso, é você trazer isso para a realidade física, quando você fala. Porque o pensamento, ele pode permanecer encoberto, mas uma vez proferida a palavra, tudo fica desnudo. Os cristãos de hoje em dia, eles perdem o seu poder, tanto através da boca, como dos atos. Mas perdem muito mais através da sua boca. Porque todos os rebeldes têm problema com as suas bocas, e uma hora isso será manifesto. Todos aqueles que não podem controlar suas palavras, também não podem controlar a si mesmo. Então, só me diga uma coisa: o que você anda falando por aí? Você tem abençoado com o seu falar? Você tem amaldiçoado com o seu falar? Você tem dito palavras positivas ou negativas quando você fala? É algo para nós analisarmos também. Eu vou citar aqui também mais 3 exemplos, de pessoas que se rebelaram contra o Senhor. E eles arrastaram milhares de pessoas através da sua rebeldia. Pode passar. Pode passar. Amém. Aqui nós podemos ver também que se na igreja nós pudermos deixar de falar mal uns dos outros, eliminaremos a maior parte das nossas dificuldades. Meu irmão e minha irmã, que coisa terrível é a questão da fofoca dentro da igreja. Como é que você, como um líder, você fala mal, você fofoca com seus amigos de outra pessoa, do seu irmão em Cristo? Como é que você, fazendo parte do corpo de Cristo, e aí você é a perna, e com a sua perna você começa a tentar chutar as suas costas, ou com a sua mão você começa a tentar bater no seu rosto, nas suas pernas, nos seus braços, usando o exemplo de que nós somos o corpo de Cristo. Então, quão terrível é e como isso atrasa. Então, se você é um líder, e se você já fez isso, se arrependa. Se você continua fazendo, se arrependa também nessa noite. Porque não existe coisa pior e que mais trava a igreja e os ministérios do que esse espírito do inferno chamado fofoca. Uma das atitudes, as 3 atitudes que eu falei, que disse que ia falar. Uma delas, um exemplo onde a rebeldia, ela não destrói a vida de uma pessoa apenas. Aí você pode dizer: não, Márcia, mas eu tenho essa atitude, mas eu guardo só para mim.
É porque eu não gosto do pastor mesmo e não quero sair da igreja. Ou eu não gosto do meu líder de GC, mas eu não tenho outro dia para ir para o GC, eu tenho que ir nesse. Não tem como isso ser prejudicial somente para você. E um exemplo disso é o próprio Satanás. O que aconteceu? Você que é bom de Bíblia, o que aconteceu quando Satanás se rebelou contra o Senhor? Quando ele quis usurpar o trono do próprio Deus. Quando Deus lançou ele fora do paraíso, quando Deus lançou ele fora da presença, ele arrastou a terça parte dos anjos. Isso é o que pode acontecer quando alguém se rebela. A terça parte dos anjos foi arrastada juntamente com ele. Aqueles anjos que estavam lá cantando santo, 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 sem parar. Então, muito cuidado com a rebeldia dentro do seu coração. O segundo exemplo é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, quando se rebelaram contra o Senhor, quando Deus esperou que Adão ele se portasse como um líder, e nisso eu falo para você líder também, para você pai, para você mãe, para você chefe, empresário que contrata pessoas. Se porte como líder, porque quando Adão ele parou de se comportar como o cabeça e permitiu que a Eva tomasse atitudes, tomasse a direção no lugar dele, ele entrou em rebeldia. Quando Eva foi brincar com a tentação, foi brincar com o diabo ali, ela entrou em rebeldia, até acrescentou coisas que o Senhor não tinha falado. E o que aconteceu? Nós estamos pagando até hoje. Toda a humanidade está até hoje sofrendo por conta da rebeldia de um casal lá no paraíso.
próprio Paulo. Quem melhor do que Paulo para demonstrar um homem que era cheio da razão? Matava todos os cristãos, porque eles estavam denigrindo o que era santo, estavam criando uma seita. E Paulo começa a matar todos os cristãos com base na lei, com base na palavra, meu Deus. E aí o próprio Jesus aparece diante dele e ele, mais uma vez, mais um exemplo de alguém que cai no chão como morto. E se colocou então em sujeição ao Senhor no mesmo instante. E perguntou o que era que o Senhor Jesus queria que ele faria. Antes o desejo de Paulo era que Jesus ressuscitasse para ele matar ele e acabar com tudo. Mas quando Jesus aparece para ele, ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Antes era aquele pelo qual ele matava todo mundo, agora é Senhor. E é isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós como igreja do Senhor nessa noite, amém? Que nós nos prostemos diante do Senhor e acabe de vez com todos os questionamentos, que nós viemos a sair do nível da razão e entrar no nível da autoridade. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Não é mais a minha vontade, não é seja feita a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Quando Deus age, Ele não tem nenhuma obrigação de nos contar os motivos, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Só eu que já estou ficando empolgada. Amém? Jesus, Ele tem caminhos mais altos que os nossos. Ele tem planos melhores que os nossos. Então, saia nessa noite do nível da razão. Comece a confiar. Comece a crer que Deus tem o melhor. Comece a abençoar as pessoas do seu trabalho. Abençoe agora, se você era o tipo de pessoa que vivia ali na roda dos escarnecedores, falando mal dos seus amigos de trabalho. Deus hoje te dá uma oportunidade de começar do zero. Imagina só. Isso é lucro para você, começar do zero, mas começar da forma certa. Julgando Deus com a nossa razão, nós mesmos nos estabelecemos por deuses. Deus não quer isso de nós, meu irmão. Saia do trono do seu coração, onde é o Senhor que deve estar sentado. Quem é que nessa noite está sentado no trono do seu coração? Se você pesquisar o significado da palavra de Senhor, Senhor quer dizer dono. Quem é que tem mandado no seu coração, nas suas emoções, nas suas atitudes, nas suas palavras? Quem é? Nessa noite Deus convida você a retirar do lugar que deve ser dele no seu coração todos os deuses falsos e colocar Ele como Senhor da sua vida. Eu não sei o que se tornou um Deus falso sobre você, sobre o seu coração, mas nessa noite Deus está de braços abertos, o Senhor Jesus está de braços abertos dizendo: ei, deixa eu entrar, deixa eu me colocar no trono do teu coração e reinar sobre a tua vida, e tudo será diferente. Quando o glorioso aparecimento do Senhor ponha um fim na nossa argumentação. Amém? Chega de questionar o Senhor. Chega de falar mal de pessoas que Deus instituiu. Se porte como um cristão maduro. É para esse caminho que Deus está nos chamando. Deus, você tem cantado muito, leva-me a um lugar mais profundo, leva mais perto do Senhor. E Deus está te levando nessa hora. Então para de questionar. Para de perguntar como, quando, por quê, onde, com quem. E coloca Deus como autoridade sobre a tua vida. E respeite as autoridades que Deus instituiu sobre você. Acaba com fofoca dentro da igreja. Isso é terrível. Isso é terrível. Deus abomina isso. Acaba com isso. Acaba com fofoca no meio da tua família. Deus também abomina isso. Ame os seus familiares. Se porte como um cristão verdadeiro e aí eles vão se converter. Aí eles vão vir sentar aí do seu lado na igreja. Amém? Chamar o louvor. Eu tinha pedido 20 minutos a mais, mas vai dar certo. Vai dar tempo de pedir a pizza, comer com a família. Vai dar tempo de convidar seu líder de EC e pagar uma pizza para ele.
Eita glória. Amém, minha gente. Queria que você se colocasse de pé nessa hora. E se Deus falou com você, comece a pedir a Ele para te levar para um lugar mais profundo, mas agora da maneira certa. Agora você entende o que é acessar um lugar mais profundo na presença de Deus. Agora você entende que se você continuar com a rebeldia, você ou será retirado do meio da assembleia, ou você será engolido pela terra, ou o Senhor vai executar um juízo sobre a sua vida que não vai ser bom. Então comece a clamar agora, para que o fogo do Espírito venha consumir ao seu interior da maneira certa. Se você está aqui e a figura de autoridade a qual você precisa pedir perdão está aqui também, tome ela pelo braço, chame ela aqui do lado. Os diáconos vão trazer aqui a bacia para o lava-pés. E aí, atenção aqui, pessoal. E aí você pode dizer o seguinte: nossa, Márcia, eu não aguento mais lava-pés. Para que isso? Eu já lavei os pés. Se o pessoal não está ainda, é porque não tem mais ninguém. Mas o próprio Jesus, na última ceia, na noite que ele ia ser entregue, você se lembra o que foi que ele fez e o que foi que ele pediu para que nós fizéssemos também? O Senhor pediu que da mesma forma que Ele lavou os pés dos discípulos, nós lavássemos os pés uns dos outros. Então, arranque também essa raiz de rebeldia do seu coração, de questionar o porquê que a igreja está fazendo da forma que ela está fazendo. Amém? Pode se levantar do seu lugar se você deseja lavar os pés de alguém que está aqui, ou se você quer uma figura de autoridade. Um dos diáconos vai estar ali na frente representando. Mas antes disso, eu queria que você fizesse uma oração rápida comigo. Feche seus olhos aí no seu lugar, amém? Feche seus olhos. Não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nessa noite, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu que estava afastado, eu volto nessa noite para a Tua poderosa presença. Me perdoa, Pai. Perdoa os meus pecados e me aceita de volta. Escreve o meu nome no livro da vida, que eu possa, a partir de hoje, andar nos teus caminhos, na tua vontade e debaixo da tua autoridade. Em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Se você está aqui no templo e você fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus como seu Senhor, ou se você está aqui se reconciliando com Jesus, levante a sua mão assim bem alto. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está se reconciliando com Jesus, essa é a sua noite. Não permita que esse dia passe sem que você se rasgue na presença de Deus. Tem alguém que deseja confessar Jesus como seu Senhor, que deseja se reconciliar e voltar como filho pródigo à casa do Pai? Amém? Todos fazem parte da família de Deus. Então, glória a Deus. Se você foi ministrado, tocado por Deus nessa noite, venha até aqui. Se a sua figura de autoridade não estiver aqui, temos aqui diáconos, temos pastores, temos líderes que podem representar essa pessoa. E você vai arrancar de vez esse peso do seu interior, o peso da culpa, o peso do pecado, lavando os pés da pessoa, assim como Jesus pediu, se arrependendo e se tornando um filho que vai subir para um novo nível na presença de Deus, que vai sair do nível da razão e vai andar no nível da autoridade. Amém? Você que não virá até aqui à frente, nós vamos continuar adorando ao Senhor. E eu peço que nessa hora você clame a Deus: Pai, queima do meu coração os amores rivais.
Arranca de dentro de mim, Pai, tudo aquilo que me impede de contemplar os teus olhos de fogo. Meus irmãos, se nessa noite você tiver um encontro com o Senhor Jesus, você nunca mais será o mesmo. Pai, queima todo amor, todo Deus falso dos nossos corações, Pai. Nos faz permanecer em Ti, mas permanecer em Ti como filhos maduros, Pai. Nos faz permanecer em Ti como uma igreja limpa e santa. Deus não vai vir buscar uma noiva com seu vestido sujo. E por isso que Deus está falando aos nossos corações, porque não tem como uma noiva que se suja a si mesma. Não tem como uma noiva que rasga o próprio vestido, que mutila a si mesmo. Não tem como ela subir para o Pai. A palavra de Deus diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor enquanto nós esperamos por isso. Então que todos os amores mentirosos sejam queimados nessa noite. Todos os amores mentirosos sejam arrancados do nosso coração, e que Jesus seja o nosso único e verdadeiro amor, seja o nosso único noivo, que nós não venhamos mais ser uma noiva que se prostitui com mentiras, que se prostitui com o pecado, que se prostitui com a rebeldia. Vem nessa noite, Jesus. Queima os amores rivais do nosso coração, queima todos os outros amores, e permita que nós venhamos a contemplar, Pai, os teus olhos de fogo. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar e clame para ver os olhos de fogo do Senhor nessa noite. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, Ele queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. Se você quer pedir perdão, enquanto estão louvando, se conduza ali. Talvez você não entendeu o que é um lava-pé, como a Marcilane disse. Você pode pedir perdão a Deus. E alguém ali se representar quem está bem longe, uma autoridade. E essa pessoa vai representar essa autoridade. Você, no lavar o pé, você vai dizer: eu quero lhe pedir perdão. Você vai se expressar, você vai falar algo que possa Deus estar cobrando de você. Esse é o motivo que está ali o lava-pé. Eu sou todo seu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos
Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Senhor. Diga pra Ele. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Ei! Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama que é aí dentro do seu coração. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. Nas palmas. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Em teus olhos, Deus fez eu me apaixonar. E Ele arrancou, e Ele queimou todos os outros amores que impedia de você ter um relacionamento com Ele, um relacionamento profundo. Oh, vamos sair do raso, vamos no profundo, vamos pro profundo conhecer os segredos do coração do Senhor. Ele fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O que está em seu coração no lugar de Deus? Esses são os outros amores. O que está no lugar do Senhor tem que ser retirado. E o Espírito Santo, Ele diz isso a você. Quem tem que renunciar é você. Tudo que está no lugar do amor de Deus tem que ser retirado, para que a glória permaneça e o Senhor opere dentro de você, porque começa em mim primeiro, e de mim para os outros, de dentro para fora. Aleluia. Se tiver mais alguém que gostaria de participar ali do lava-pé, pode ir, se direcione ali, se expresse. As pessoas que estão ali vão estar lhe ajudando, lhe direcionando a fazer corretamente. Você não precisa ter vergonha. Você está na casa do Pai. Amém? Que o Senhor esteja contigo por toda esta semana. Que você vá em paz. Aleluia. Erga suas mãos assim.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte a ti o seu rosto e te conceda paz. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e profetize uma semana de bênção. Oceano do Espírito.